O ator Leonardo Wagner iniciou há muitos anos o segmento do musical, gente, um mercado que expandiu muito, e ele entrou para participar do elenco do Les Misérables aqui no Brasil, que fez um trabalho belíssimo, tanto que foi convidado para fazer parte do elenco lá no México do Les Misérables. Você vai conferir agora a entrevista com o ator Leonardo Wagner aqui no Cine Cultura, lá da Cidade do México, e nós aqui pertinho de vocês. Vamos ver? Cine Cultura está indo agora para o México, gente, exatamente, para entrevistar o Leonardo Wagner, um ator brasileiro que está no México no espetáculo Les Misérables. Falei certo, Léo, antes de tudo, o nome é Les Misérables? Como que se fala? Me ajude. Misérables é da onde a peça... Deixa eu só tirar o meu som aqui, para trabalhar. Mas, por exemplo, aqui no México, eles escrevem Les Misérables, mas eles falam Los Misérables. Como a gente no Brasil fala Os Miseráveis. Né? Mas que a peça acontece na França. E você fez parte do elenco brasileiro quando esteve cartaz esse musical aqui, né? Aí no Brasil a gente ficou um ano em cartaz. Eu era parte do elenco, eu fazia o cover do Valjean e do Javert. Ou seja, eu estava na peça, eu fazia o que a gente chama de track, né? Que são os meus pequenos personagens na peça, e eu tinha que estar pronto para subir, para assumir o papel do Valjean e do Javert. E como que foi o espetáculo aqui no Brasil? Como foi para você participar desse espetáculo? Esse grande musical, porque, gente, é um musical da Broadway, conhecidíssimo. No cinema teve mais de 5 versões. Eu assisti com o João Paul Belmondo e depois teve outro com o Liam Neeson também, né? Sim. Que é com a... Fazia a Fantine, meu Deus, como ela chama? A Uma Thurman. Uma Thurman, isso mesmo. Aí depois tem agora eles, olha só, e continua, né? Porque aí fizeram a versão do cinema musical, que e depois agora a NBC acabou de fazer estrear uma temporada, uma série que são 6 episódios dos Miseráveis. Isso agora. Então assim, não tem jeito. E aqui no Brasil foi muito bem recebido, né, o musical, né, Léo? Super. O que é legal do musical, além da questão musical, óbvio, né, da música ser muito bonita, da orquestração, essa versão nova, que é a que veio depois do filme, né, que a gente fala que eles repaginaram o show, ela tem uma orquestração impressionante. É bonito demais. É muito suntuoso, é muito épico, né? E a história é muito atual, que eu acho que esse que é o segredo dos Miseráveis, viajar o mundo. A gente, né? O espetáculo agora está aqui no México, está com um tour nos Estados Unidos, tem o Fixo, que é o espetáculo mais longevo de musical aí de West End, né? De Londres, que são já 33 anos, sem parar, né? Eles têm um tour pela Europa. Então, assim, é um espetáculo que segue sendo muito vivo e muito atual. E eu creio que é por causa da história mesmo, né? A história é muito, muito forte. Léo, você sendo um ator que tem um trabalho nos musicais, você fez Evita, My Fair Lady, você fez vários trabalhos. O musical hoje no Brasil, eu tenho um amigo que acho que é o seu também, que é o maestro Miguel Briamonte, que é o padrinho, inclusive, do nosso programa. A ideia surgiu com ele, e até eu falo, Miguel, como o Brasil entrou nesse roteiro dos musicais nos anos para cá. Eu acho que antigamente o brasileiro ele não tinha esse gosto de ir ao teatro, assistir um musical. Tinha aquele perfil, vai ficar cantando o tempo todo, eu não vou me envolver com a história. Mudou esse conceito, né, Léo? E abriu um mercado novo também, né? Inclusive, a primeira vez que eles fizeram... A gente hoje, né, olhando para a história do teatro musical no Brasil, que, na verdade, existiu desde lá atrás, mas o Brasil sempre foi um país de teatro de revista, né? Assim, a gente tem muito claro na nossa história, na nossa trajetória, o teatro de revista, né? Ou seja, a música no teatro está aí desde sei lá quando, né? Mas essa estrutura de musical,
né? Eu acho que é desde a primeira vez que quando foi o Lemis para o Brasil, que vieram os estrangeiros montar a peça, que tem muita gente que até é meio, para mim é um pouco maldoso falar assim, os enlatados, né? Na verdade não é enlatado, né? O espetáculo ele vem com uma estrutura pronta que para a gente ajudou muito o nosso mercado hoje, né? E eu acho que hoje o nosso mercado segue em expansão, com todos os problemas que o país enfrenta, e o público segue em expansão, porque eu acho que essa estrutura ajuda muito, né? Imagina, uma pessoa que faz isso há anos, chega com algumas coisas que a gente não precisa ficar experimentando para descobrir da própria de como funciona, porque o espetáculo, a gente faz 8 shows por semana, né? É de quarta, domingo, com 2 vezes, às vezes na quinta-feira. É muita coisa, são 3 horas de peça. A labuta é grande, isso só do show, são 3 horas só do show, fora todas as preparações, né? Então, se você não dá conta, você não consegue, como ator, como produtor, você não consegue armar essa estrutura para que ela funcione, para que ela seja incrível toda noite, todo show, se você não tiver todo esse aparato por trás, né? Então, eu acho que o nosso mercado hoje no Brasil, ele está nessa expansão e a profissionalização, né? Os técnicos. E é legal vir para fora porque a gente tem mais noção dessa dimensão. A gente não tem a noção e a dimensão das coisas aí quando a gente está, né, até que a gente vá para fora. Eu sempre achei que eu tivesse, e é como você falou, eu trabalho já faz um tempo com isso, assim. Mas eu aqui de fora eu vejo quanto a gente progrediu e isso me dá muito orgulho. E Léo, como que surgiu o convite, você que estava na produção aqui brasileira, participando aqui, esse convite para ir para o México? E eu acredito, é um convite muito bom ao mesmo tempo, logicamente, essa valorização profissional, esse reconhecimento, né? Mas também você tem a sua vida, que você é paulista, mora no Rio, é casado, tem seu cachorrinho, que eu garanto que, pelo jeito, já falou em uma entrevista aí que seu cachorro, nossa, e a família, o casamento. Como que é esse convite, né, quando você se encaixa assim com essa questão de família, as suas coisas estão muito ligadas aqui com o Brasil e tudo mais? Como que surgiu o convite, antes de tudo? O convite surgiu de uma maneira muito engraçada, porque foi num dia que o produtor aqui do México estava aí no Brasil já preparando, foi por meados de julho, ele estava preparando já as coisas para vir para cá. E nesse dia eu tinha convidado o Denis Carvalho para me assistir. Eu ia subir de Valjean. Uhum. Eu estava no espetáculo nervosíssimo por causa do Valjean, por causa do Denis Carvalho. Ótimo. Produtor do México. E eu lembro que me cumprimentou e falou assim: quero você no México. E eu fiz, tipo, Xuxa. Tchau, tchau, que eu tenho que entrar. Senta lá, Cláudio. Ótimo. A minha coisa de ir pra fora era completamente inesperado e imaginável. E o Denis, eu já tinha trabalhado com ele também. Eu queria. Era muito mais aquela coisa de caprichar, não porque, o Denis é chance de trabalho. Não, mas é para fazer para um amigo uma coisa bacana. Então eu tava nessa onda. Aí surgiu o convite a primeira vez para eu fazer exatamente a mesma coisa que eu fazia aí no Brasil. Só que era muito pesado. Fazer cover de Valjean, de Jabé. Eu subi de Valjean todas as semanas aí no Brasil. Eu fiz quase 100 shows de Valjean. A gente teve 265 shows. Então era muito pesado. E além de tudo, fazer o meu track, né? O plot normal. Então eu disse não para o México, por justamente tudo isso. Família, cachorro, marido, trabalho. Não, obrigado, estou muito cansado, tem condição. Depois de 2 meses, mais ou menos, eles surgiram com uma outra proposta e fazendo alternância do Valjean, né? Eu teria o alternante, nesse caso, que eu faço a peça e eu tenho uma sessão fixa na semana, ou seja, eu saberia que aquela coisa de poder chamar amigo e tal, né? Porque no Brasil era sempre na surpresa, por mais que eu subia sempre, era sempre na surpresa. Então aí eu disse sim, e é muito difícil. É a parte mais, para mim, é a parte. Eu jurava que o espanhol ia ser o grande problema, porque eu fui convidado, não falava nada de espanhol, né? E a gente tinha a experiência de ter um estrangeiro fazendo espetáculo aí. Eu estava super preocupado porque eu não queria crítica negativa no sentido de não me entenderem, de sotaque. Então eu estava muito preocupado com isso e eu achei que esse seria a parte mais difícil.
E essa parte é difícil, mas graças a Deus eu sou uma pessoa disciplinada por natureza. E aí eu não tive tanta dificuldade. E realmente a saudade é muito grande. Tanto que faz uns 3 meses eu falei, gente, quero ir embora. Cheguei no produtor e falei, tudo embora. Ele, por quê? Porque eu tô com saudade. Foi assim mesmo. Eu falei, eu tô com saudade, calma, tá acabando, vamos conversar, vamos trazer seu marido. E nisso, o Marido cara, foi ou não? no ano passado, ele veio 4 vezes para cá. Ou seja, ele ficou quase 4 meses aqui. Então, isso ajudou muito, assim. Agora, E no esse Natal, elenco novo, Léo? Que é o elenco novo aí no México, né? Dos também. Miseráveis. Viemos em 4 brasileiros, veio eu, o Nando, que faz o Javé, a Clara Verdier, que já foi embora, e a Laís Lence. Éramos em 4 brasileiros. Isso também ajudou muito, muito. Mas o elenco é muito interessante. Os mexicanos, tem muita coisa para falar sobre o México, sobre as impressões, né? Mas uma coisa é assim, os mexicanos, né, principalmente aqui da cidade do México, são muito parecidos com a gente, né? Sério? Muito, porque a gente tem a cultura aqui do hispanohablante, digamos assim, né? Que a gente tem mais contato são os argentinos. E rola um ranço, né? A gente sabe que rola aquele Lógico, o Pelé é o melhor ainda. O Pelé é o melhor. Exatamente. Rola esse rancinho, rola essa coisa que a gente já tem de história. Então, naturalmente, acho que a gente fica um pouco achando que vai rolar isso com qualquer pessoa que fala espanhol, né? E os mexicanos são muito brasileiros, é muito impressionante. Como gostam da comida, como gostam de conversar, como a gente trata um gringo aí, né? A gente fica querendo ajudar, a gente fica querendo se comunicar. Eles têm muito isso, eles são muito, muito iguais nesse sentido. O sotaque, né, o idioma, para a gente é mais fácil entender o espanhol, a gente está mais acostumado. Para eles, o português é alguma coisa muito diferente, eles acham que é meio parecido com o francês, eles notam as notas da nossa língua, sabe? Nossa, tem um pouco de francês, nossa, parece italiano. Não, isso aqui está igual ao espanhol. E o elenco foi assim de cara, né? Foi assim de cara. E a Claro, plateia? Deu alguma surpresa da plateia? Falei assim, gente, essa plateia não responde da mesma forma que está no Brasil. não levantam sempre. Para Não. levantar, para aplaudir de pé tem que estar, tipo, tem que ter tocado muito. É quase, não é sempre. Não é sempre mesmo. É muito engraçado, porque no Brasil, você não gostou e você tá lá, né? Pé aplaudindo. Verdade, verdade. O que você traz dessa experiência internacional, Léo? Nossa, eu cresci a minha carreira aí no Brasil com uns amigos que fizeram o primeiro Lemis, dizendo que o Lemis muda a vida, né? E sempre achei que um pouco, gente, tudo pode mudar a vida, né? Sempre pensei que fosse uma coisa meio da boca para fora, mas realmente esse espetáculo mudou a vida, no meu caso, mudou, assim, muitíssimo, né? Vir para o México, assumir um protagonista em outro idioma, outra cultura, é realmente uma experiência e um desafio que eu não sei nem muito dimensionar, assim, sabe? E do Mas México, o que você traz, Léo? é uma cultura riquíssima, riquíssima. É impressionante. O que eu acho incrível, apesar que eu falei da semelhança, né? O México é um país menor se comparado com o Brasil. Eles têm todas essas riquezas, eles têm os 2 oceanos, então eles têm uma riqueza natural impressionante, e a história do país é muito impressionante. Porque a nossa colonização foi uma colonização, foi sangrenta, foi cruel, mas foi sim uma colonização. Aqueles eram civilizações armadas, prontas, assim, montadas, né? Então foi uma conquista mesmo. Isso é muito impressionante. Um país que tem tanto que os nomes das ruas, as coisas são os nomes dos índios, dos indígenas e tudo mais. Mas você vai para as pirâmides, né? Que tem assim nas regiões aqui, tem 5 grandes pirâmides de 5 grandes civilizações, você fica impressionadíssimo, porque eram 175 mil habitantes, era uma cidade, coisa Gente, que maravilha. incrível, sabe? Era uma estrutura já. Então, quando você pensa que chegam os europeus
acabam com tudo é muito mais pesado do que o nosso. Você fica, caramba. Mas é um povo muito rico, é um país muito lindo, assim. Dá vontade de todos os brasileiros. A gente tem tanta a cabeça na Europa e nos Estados Unidos, né? E o México Sim. está aqui aberto e lindo e vale muito a pena. E Léo no Brasil 2019, que temos vindo por aí? Que geralmente tem, que ator que fala, não, não tem nada. Tem sempre algum projeto andando em paralelo já. Óbvio, Ah, agora a hora ficou boa. eu estou preparando, eu ainda não tenho nada de data, porque a gente está esperando definir aqui, mas eu quero, assim que eu voltar, eu quero fazer o meu show, um show aí solo, bacana, inclusive com o Miguel Briamonte dirigindo. Ai, Uh, Miguel, lindo. a gente já tá tudo assim andando. Então, muito logo eu vou ter essas informações. Mas eu vou fazer um show assim que chegar. E depois quero dar um respiro, né? Não vou falar um tempo, mas um respiro para matar saudades. Tem muita gente para ver, muito amigo, então quero aproveitar isso também. Mas não vou ficar parado, não. E ter a segunda entrevista para o Cinecultura falando do show, hein, Léo? Fechadíssimo, fechadíssimo. É isso aí, gente. Conversei com o Leonardo Wagner, que está no México, fazendo parte do espetáculo Os Miseráveis, ou Les Miserables, levando um pouco aqui, mostrando um pouco do brasileiro, um grande orgulho para nós, um motivo de alegria. Acho que a gente tem que valorizar o brasileiro, ele se reinventa, ele faz, ele mostra, ele aparece. Então, acho é um grande orgulho para nós estar batendo esse bate-papo com você e trazer um pouquinho para o nosso telespectador esse teu trabalho, essa tua estrela que tanto brilha, Léo. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Obrigadão, obrigado pela oportunidade de falar um pouco aqui. E é isso. Até já. Até já. Beijão, Léo. Obrigado. Beijo.